Estamos de volta com o programa Vida e Saúde aqui pela Rede Século XXI, conversando com o Dr. Paulo, dentista, sobre esses problemas todos que envolvem a nossa vida, a nossa saúde bucal e também sobre diabetes, né? Então, um bate-papo aqui que tem ajudado, eu tenho absoluta certeza disso, de esclarecer as suas dúvidas e também levar você a pensar um pouco melhor na sua saúde bucal e, se você é diabético, pensar um pouco. Bem, eu queria entrar numa questão que a gente sempre fala assim. Nós temos uma pergunta aqui, depois a gente vai entrar nessa pergunta, é sobre a questão dos refrigerantes que fazem um mal, dizem, então você pode me dizer isso com mais propriedade, um mal danado à nossa saúde bucal, etc, etc. Mas os refrigerantes, por exemplo, zero açúcar, ou esses que dizem, não tem açúcar e tal, isso pode ajudar ou não em relação ao diabetes e à saúde bucal? Vamos lá então, padre. Bora lá. Todo refrigerante, se ele for zero açúcar ou com açúcar, ele vai produzir o que nós chamamos de erosão dental. O que seria isso? É um desgaste químico do dente. Principalmente aquelas pessoas que gostam de colocar o refrigerante na boca e dar uma bochechada junto. Faz esse movimento. Como se fosse como é que chama lá? Um enxaguante. Um enxaguante bucal. Tem gente que gosta, por causa da concentração de gás, fazer esse movimento de bochecho. Não é o ideal. Com certeza, o consumo de refrigerante, mesmo ele sendo zero açúcar ou com açúcar, não é o ideal pelo desgaste químico do dente que ele provoca. Para a pessoa que ela é diabética, ela tem que tomar, sim, o zero açúcar. Porque se nós pegarmos, por exemplo, alguns estudos mostrando, um copo de Coca-Cola desse, mais da metade dele é em açúcar. Então, isso daí sobe a glicose no sangue, né, da pessoa, e aí o pâncreas tem que trabalhar muito mais. Quando a gente fala num pâncreas, ele funciona igual uma indústria. Quanto mais você pôr ele para trabalhar, mais chance de ele pifar você vai ter. Então, ele não sofre um processo de manutenção. Então, a pessoa fala assim, eu tomo 5 latas de refrigerante por dia. A chance dela desenvolver uma diabetes numa idade mais adulta é muito grande. Né? Porque ele entrou em um estresse de trabalho para formar tanta insulina para quebrar esse açúcar que está no sangue. Então, não é o ideal. Então, nesse caso, nenhum tipo de refrigerante é bom para a pessoa. Com certeza. Agora, se a pessoa é diabética, tome o zero açúcar. Isso. Mesmo em relação à frequência, né? Eu tomo um refrigerante só para o final de semana. Mesmo assim, é bom evitar. É bom evitar, bom evitar. É gostoso, não vou falar, eu tomo também, mas não tem jeito. Evitar seria o ideal. É mesmo pelos outros efeitos colaterais que o refrigerante tem, né? Em a parte óssea também. Agora, eu não sabia que a pessoa, então, se ela toma durante a sua juventude muito refrigerante, pode ser que na vida adulta ela venha desenvolver. Isso, não só refrigerante, por exemplo, tem um hábito de comer muito doce. Então, ela sempre vai ter uma glicose alta no sangue. E aí o pâncreas dela vai ter que trabalhar demais para formar insulina para tudo isso. E aí, em algum momento da vida dela, esse pâncreas vai falar assim, tô cansado. O que ajudaria o pâncreas, então, a ficar um pouco menos raivoso e mais moderado? Moderando no açúcar. Moderando no açúcar. São inimigos, então, na verdade? Com certeza. Na verdade, tudo em excesso na vida acaba se trazendo trazendo aí um sobrecarregamento. Olha, a Andréa Rossi, ela é de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo, ela diz assim... Certinho. Do nosso ladinho aqui... sempre tomei anestesia normal, sempre ficava inchado no local. Um dia, meu dentista deu uma anestesia para diabéticos e não ficou inchado. Há alguma chance de eu ser diabética? É a pergunta da Andréia, de Jundiaí. Isso. Andréia, funciona da seguinte maneira, né? Dentro do anestésico local, existem os conservantes. Igual um produto, um molho de tomate também tem os conservantes. Seria o ideal verificar se você não tem alergia a algum elemento de conservante. Por exemplo, frutos do mar, algum produto enlatado. Não posso comer, por exemplo, champignon em conserva. Né? Porque esse conservante que se tem dentro dos tubetes anestésicos, ele é o que mais gera alergia a um paciente. Tá bom? Onde o profissional ele troca o tubete de plástico por um tubete de vidro, a quantidade de conservante e os tipos de conservantes são diferentes. Sim. Quando nós falamos em anestesia para diabéticos, crianças ou idosos, é um anestésico de uma maneira universal. Ele é um anestésico mais fraco até e que ele tem aí uma ação de resposta do fígado muito rápida. Então, a pessoa ela toma ali no consultório, uma média de 2 horas depois, ela já não tem a anestesia e não tem nem ali o sal anestésico no sangue. Então, por isso que você deve ter se dado bem com esse anestésico, tá?
é um anestésico muito bom, pode continuar com o seu tratamento. E quando você for ao dentista, fale sempre para ele, olha, uma vez eu fiz uma anestesia que me deixou inchado, porque com certeza ele vai lembrar e vai saber do conservante que está ali dentro. Eu nem sabia que tinha essa diferença. Tem. Tudo que é de plástico tem que ter um conservante para não entrar contaminação. Tudo que é de vidro não entra contaminação, porque o vidro ele sela. Ah, que bom saber. Falamos do refrigerante, que é uma dúvida que a gente tinha aqui. A questão, por exemplo, da saúde dentária e problemas cardíacos. Você tinha dito no início, quando eu falei que houve uma questão da bactéria lá numa pessoa. Isso, da endocardite ali. Que se então casa, né? A bactéria que nós temos ali na doença periodontal, ela acaba aí correndo o organismo e ela pode se parar ali naquela cadeia de fibras que nós temos no coração e aí ali desenvolver o quadro que nós chamamos de endocardite bacteriana. Tá. A questão da saúde bucal, ela é afetada pelos altos níveis de glicose? Com certeza. Ela pode ser afetada sim. O consumo direto de glicose, né? Aumenta-se aí o índice de cárie no paciente, com certeza. E também o excesso de glicose no sangue faz com que o pâncreas acabe trabalhando demais e aí você faz um sobrecarregamento dessa estrutura. Os cremes dentais que a gente usa tem alguma coisa a ver com todas essas coisas? Não, né? Assim, tem que ter um tipo específico para quem é diabético, para quem... Não. Na verdade, os cremes dentais hoje todos estão com flúor, né? Em concentração menores para crianças, uma concentração maior para adultos. Porém, existem hoje algumas pastas de dente que elas têm algumas composições de raízes no meio. Então, isso daí faz com que a gengiva ela não fique tão inflamada. Mas isso é verdadeiro. Então, quando você vai comprar, que tem aquela então, por exemplo, se a gente pegar uma pasta de dente da Johnson, por exemplo, que chama Etimol, ela tem ali um processo anti-inflamatório na sua composição e que ela ajuda a não ter as gengivas inflamadas. Existem alguns cremes dentais que são um pouco mais específicos para essas regiões. Por exemplo, uma pessoa grávida, geralmente nós precisamos entrar com também essas pastas de dentes que tem essas composições de algumas raízes na sua composição para ajudar no processo inflamatório, que a grávida ela acaba tendo tanto hormônio que a gengiva acaba sempre se inchando. Que coisa isso, né? Agora, uma coisa assim, tanto para o diabético quanto para nós, os que não têm diabetes, quando você resolve ir ao dentista, é importante, por exemplo, consultando o dentista, mas fazer alguns outros exames para identificar a sua saúde de maneira geral, como se fosse fazer uma anamnese em todos os sentidos. É importante isso? Sim, ou não há certeza. necessidade, o próprio dentista já encaminha? Na verdade, como é que pode ser feito isso? Nessa anamnese, né, que nós chamamos, quando o paciente ele tem o primeiro contato com o dentista, lá o ideal é que ele conte da vida dele, rotina, hereditariedade, histórico familiar é muito importante. Porque se nós classificamos sempre dentro de um consultório, como nós chamamos assim, asa 1, asa 2, asa 3, asa 4. E aí essa classificação funciona da seguinte maneira. Asa 1 é onde o paciente ele não tem problema nenhum de saúde. Então, eu já posso trabalhar aí com um pedido de exames numa rotina bem menor. Um asa 2 já é um paciente que ele tem a diabetes, porém ele é compensado. Então você faz a averição, ele está compensado. Vou entrar numa cirurgia nesse paciente, vou precisar fazer um implante dentário, vou fazer uma extração dentária, ou vou fazer uma cirurgia de gengiva. O ideal é entrar também já pedindo um exame. Paciente não controlado, diabético, está com uma glicemia maior de 300, o ideal é que nós então façamos um exame desse e aí indicar esse paciente para um profissional, né? Ou já indicar esse paciente fazer um tratamento, às vezes via hospitalar até, para um tratamento. Então, bom... a indicação ela acaba se vindo de acordo com o histórico do paciente. Uma coisa importante é assim, que nós, infelizmente, o nosso tempo ele é corrido televisão, né? Você sabe como é assim, você já é craque em televisão, né? Já é um especialista em televisão, o tempo corre, não é? Eu vi que você veio com uma visita. Temos uma visita. A Luísa. Quem é? A Luísa, minha filha mais velha. É sua filha. A pequena ficou... Ela está meio reticente, assim, mas eu acho que será que a gente consegue mostrar? Consegue. Luísa? Pode ser, Vem aqui, Luísa. Não tem problema.
Ela vem, a câmera aqui mostra. Aqui a câmera mostra, vai lá, dá um tchauzinho. Dá um tchau, deixa eu ver, pode dar. Isso, olha lá. Olha lá, Luísa. Tá com vergonha? É sempre bom ter a família por perto, né? Ah, com certeza. Eu tô vendo que ao longo do programa ela tá ali filmando no nosso plasma ali. Isso mesmo, viu? Tem que ter orgulho aí do pai, isso é muito bom, não é? Olha, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço. Muito, porque para todo mundo que está em casa, eu tenho certeza que foi especial. Nós temos mais um bloco? Olha a minha cabeça aqui, eu estou achando que já terminou o programa. Então nós temos um bloco que ótimo, melhor assim. Então, tá vendo? Não precisava adiantar aí com o tempo, né? Mas então é isso, olha, então nós vamos para o nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta para o nosso último bloco. Eu pensei que era esse o último, inclusive eu falei no bloco anterior que era o último bloco. E daqui a pouco a gente já volta para continuar esse nosso bate-papo sobre diabetes e também sobre saúde bucal. Tendo dúvidas, ainda tá vendo? Dá tempo de você ligar para a gente aqui, para a gente conversar com você um pouco mais sobre isso. Intervalo é rapidíssimo. Daqui a pouco a gente já volta, um instantezinho só. Até lá.